Boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo ao Padre que as palavras iniciais também me acolhe, a renovação também que me acolhe aqui também, principalmente na pessoa do Fábio, na pessoa do Pedro também. Quero agradecer a todos que me receberam ao longo do dia, também a família do Lucas, onde passei alguns bons momentos com seus pais na sua casa nessa tarde. Agradeço muito a acolhida. Enfim, agradeço também aqueles amigos que a gente tem contato pela internet. É uma alegria estar aqui nesta noite, falar de família, para a família. Eu costumo, na verdade, iniciar, e farei isso como sempre eu faço, apenas mencionando um detalhe que na verdade não foi esquecido, mas só não foi dito, né? Eu sou casado, pai de 5 filhos, né? Na verdade, um já se encontra no céu. Meu mais velho tem 9 anos de idade. Eu tenho uma creche lá em casa, né? É a minha alegria total lá com a minha esposa e meus pequenos. Então, deixar a família para estar aqui, falar de família, tem que ter algum sentido muito importante. Então, o que eu quero apresentar aos senhores não é nada que me agrada ao falar desta realidade. Não me agrada apenas porque eu costumo viajar ao Brasil e, enfim, em outros países também, falando de outras temáticas ligadas à família. Mas, por conta de um problema que estamos vivenciando como sociedade, é necessário então esclarecer a mesma sobre este problema. Então, o que eu pretendo apresentar não é baseado naquilo que eu acho, não é de achismos, não é sociologia, não tem qualquer base naquilo que alguém ali falou na esquina. São dados, fatos. Eu apresento fontes, né? Já aqueles que trabalham por implementar uma alteração dos padrões de sexualidade têm por base sempre o engano, sempre a falta de veracidade nas suas palavras. Inclusive, sempre que nós queremos manifestar o conhecimento e a posição, sempre há por parte destes ideólogos um certo desrespeito por simplesmente falarmos contrário a estas posições. Enfim, hoje, na data de hoje, na catequese no Vaticano, Papa Francisco falou claramente sobre a teoria de gênero, né? Já é a 4ª vez que ele menciona a teoria de gênero de uma forma negativa, pois ela não é positiva. Então, antes de dar início aos slides, eu quero fazer apenas um esclarecimento que é fundamental para que na mente dos senhores já tenha muito claro do que se trata. Quando falamos de gênero, eu dizia a um grupo que estávamos reunidos um pouco antes aqui, quando falamos de gênero, qualquer um, se eu perguntasse aqui, apontasse, o que você entende por gênero? Gênero humano, gênero masculino e gênero feminino. Qualquer pessoa dizer isso. Só que de fato não é mais isso. Esta palavra foi raptada, o seu sentido originário foi modificado e tem um objetivo muito claro, né? Os ideólogos que criaram, né, essa ressignificação dessa palavra tem um objetivo muito claro. Eles pretendem fazer uma mudança. E para aqueles que pensam que ideologia de gênero tem alguma coisa com homossexualismo, absolutamente não tem nada a ver, né? São assuntos completamente diferentes. Ideologia de gênero está contra a família, não está favorável a categorias, né? Muito pelo contrário. Inclusive, uma pessoa que tem a sua identidade e se diga, sou homossexual, então eu diria para ele, gênero é contra você, porque gênero diz que nós não temos identidade como pessoas. Leia aquilo que os ideólogos escreveram, não viva no mundo do achismo, conheça o que eles dizem. Tudo que mais nós queremos como pessoas é sermos respeitados como pessoas, que temos uma identidade. Ideologia de gênero vem retirar identidade, vem dizer que você não é nada. Mas, como pode parecer chocante logo no início, eu vou mostrar a documentação
um pouco do que aquilo que eles dizem a respeito do assunto para provar, para mostrar um pouco os seus documentos, no que eles se baseiam, onde eles querem chegar também. Mas antes de fazê-lo, eu me sinto muito à vontade numa plateia de fazê-lo assim, citar algumas questões religiosas, apesar de não utilizá-las em muitos meios. Por exemplo, quando estou no Congresso Nacional, eu não as utilizo porque não as necessito. Eu tenho a ciência a meu favor, eu tenho o bom senso para poder tratar do assunto. Eu não sou político, não sou vereador, não sou parlamentar, não sou assessor. Minha atuação é pelo fato de entender que isso é um problema e, como professor, pai de família, tendo amigos, eu vejo que é problemática a situação. Então, comecei a organizar com amigos alguma atuação nessa área. Mas então vamos vendo o que alguns papas nos dizem. Então quero começar citando São João Paulo II. Ele escreveu uma encíclica muito importante, que faz 20 anos, justamente agora em 2015, 20 anos de sua existência que ele escreveu, a Evangelho Vitae. E o artigo 28 dessa encíclica, que é muito forte, apesar de que eu reparei que há um erro ali no final da frase, onde fala a cultura da vida 2 vezes, o que o Papa diz é o seguinte, ali menciona que nós estamos agora, apesar de passado 20 anos dessa encíclica, diante de um combate claro, gigantesco, entre 2 culturas, cultura da vida e a cultura da morte. A primeira vez que eu ouvi e li isso que o Papa escreveu, eu pensei, do que se trata quando ele fala de cultura de morte? E depois, lendo tantas coisas que o Papa falava, enfim, entendi essa citação como tudo aquilo que vai contra a vida e a família. Eutanásia, aborto, células tronco embrionárias, toda essa movimentação, manipulação do ser humano como um fim para a ciência e não ao contrário, né? Então, por exemplo, a Bélgica agora, os bispos da Bélgica fizeram uma nota clara contra aquilo que eles chamam de suicídio assistido, ou seja, a eutanásia, matar senhores e senhoras de idade, né? Não, nem tendo tanta idade assim. Mas, quando a gente liga o noticiário, a gente tem visto notícias diversas. Eu não sei se é impressão minha, só porque eu estou em São Paulo, mas eu tenho percorrido o Brasil inteiro, muitos e muitos estados, e quando eu pergunto para as pessoas, quando você vê o jornal, você vê violência? Vejo. Você vê violência em que sentidos? De todos, inclusive nesses citados também aqui, aborto, eutanásia, tal, se vê também. Então, é justamente disso que o Papa queria mencionar. Há uma cultura que vem se implantando nas sociedades. E o Papa, então, como mostrando aos seus fiéis, vem mostrando, será que é isso que nós queremos para a sociedade? Será que é isso que nós queremos construir de civilização? É uma civilização do amor? Só que nós devemos entender de onde vem isso, se é uma coisa natural ou é uma coisa pensada. Próxima. Eu vou descer para poder, inclusive, ver com vocês. O Papa João Paulo II falou aos jovens, né? Papa das famílias, Papa dos jovens. Na 8ª Jornada Mundial, ele fala, esse é um trecho grande dessa passagem, mas eu retirei um trechinho que eu achei muito significativo para falar para vocês. Com o tempo, as ameaças contra a vida não diminuem. Puxa, olha, há um professor fazendo uma separação silábica errada ali. Ao ser contrário, é que foi desfigurou o negócio, desconfigurou. Ao contrário, adquirem dimensões enormes. O século XX será considerado uma época de ataques maciços contra a vida. Uma série interminável de guerras e uma destruição permanente de vidas humanas inocentes. Estamos, na realidade, diante de uma conspiração objetiva contra a verdade. Quando vocês veem os noticiários, a impressão que passa para a sociedade é que todos nós
diante dos problemas que está se apresentando na família, na sociedade, como se fosse uma coisa natural, como se tudo que se trata de sexualidade é uma coisa natural. Todos nós queremos isso aqui agora. Só que quando nós estudamos os documentos daqueles que vêm manipulando a sociedade e que a igreja vem denunciando, mostra o contrário, que é algo forjado, pensado contra a família. E aqui eu quero mostrar alguns documentos para os senhores. Vamos para frente, passa. Pode passar isso, depois a gente volta. Pode ir indo, vai, pode ir, pode mais. Aqui. Muito bem. Segundo, então, a teoria de gênero, a ideologia de gênero, assim chamamos, eles chamam de identidade de gênero. Gênero teria um objetivo. Prestem muita atenção. Quem está lá no fundão vai poder ouvir, tá bom? Prestem muita atenção. A ideia de se implantar gênero é dizer o seguinte: nós temos diferenças sexuais. Essas diferenças foram construídas pela sociedade, segundo eles, né? Então, o que ocorre é que, se nós retirarmos essas diferenças, nós teremos uma sociedade igualitária. Nós teremos uma sociedade onde diminuirão as violências. Portanto, alegam os seus ideólogos, aqueles que forjaram esta temática, que seria um bem implementar essa mudança. Eu não citaria porque não havia essa citação, mas é que eu achei tão simples e tão direto Papa Francisco dizer hoje assim: quando se retira as diferenças sexuais, não se obtém a solução, e sim o problema, né? Por quê? Muito claro. A senhora é mulher e eu sou homem, né? Eu me lembro de responder a uma repórter dizendo a ela dessas diferenças, né? Temos diferenças cromossômicas, nós temos cromossomos diferentes, nós temos hormônios diferentes. Eu não posso gerar um bebê, eu não tenho progesterona, nenhum homem, não nem implantar no homem que não dá, não vai gerar bebê, graças a Deus, né? É lógico, só as senhoras que conseguem, né? Se fosse eu, uma dor de dente em mim, eu quero morrer, né? Mulher aguenta dor assim que fala que é incrível. Eu não estou mentindo? Quando o homem, quem é casado é que sabe disso, né? O homem tem uma dor de cabeça, parece que a cabeça arrancou, né? A mulher, minha esposa, faz a sobrancelha, ela arranca a sobrancelha como se estivesse assim, cortando unha. Outro dia ela puxou uma sobrancelha minha porque estava branca, a alma saiu junto, assim. Nossa Senhora, nunca mais faça isso. Eu quase morri. Que isso? Mas você é tão intolerante à dor assim? Eu falei, não, que você tem uma tolerância maior. Né? Mas o fato é que temos diferenças. E essa senhora teimava na reportagem a me falar assim: mas qual é a sua fonte acadêmica? Eu falei, meus olhos, querida. Eu estou vendo uma mulher, eu sou um homem. Mas qual é a sua fonte? Eu falei, querida, se eu precisar de uma fonte para ver o que eu estou vendo, então não, isso aqui não é um palco. Você tem dúvidas sobre isso? Isso não é um púlpito, isso não é uma cortina. O que vocês estão vendo não é o que vocês veem. Isso é para formar esquizofrênicos. Eu estou vendo vozes, eu estou vendo pessoas. Por favor, né? Isso é uma questão de respeito, inclusive a ciência. Eu falei, eu não estou nem apresentando para a senhora argumentos religiosos, eu estou mostrando a ciência. Se cortar um braço na pessoa e examinar o DNA dela, tem lá a diferença. Ponto. Mas, como os ideólogos são muito espertos, eles diriam, não, mas a gente sabe que tem diferença biológica, a gente entende isso, mas esse é o problema, é que nós temos que retirar a biologia, porque um homem pode não se sentir homem, tudo bem. Então apareceu um alemão, um dia desses, fez um artigo em que ele dizia o seguinte, presta atenção, que tem que fazer esforço mental para entender identidade de gênero, tá bom? Então ele disse assim, que ele, biologicamente homem, só que se sentia mulher. Até aí não tem nada demais. Poderia ser uma questão homossexual, mas é gênero. Então, ele disse o seguinte, que ele queria ter relações sexuais com mulheres, mas não por ser homem, por ser lésbica. Mas ele é homem, psicologicamente mulher, e queria ter relações com mulheres porque era lésbica. Porque para gênero é indeterminável, indefinível as formas.
Às 9 da manhã, o senhor se sente homem. Às 11 da manhã, o senhor se sentiu mulher. Às 13 horas, o senhor se sentiu, não sei, qualquer coisa, porque não interessa, não tem definição em gênero, né? Então você pode se sentir como você quiser, uma árvore. Estou me sentindo uma árvore agora. Você vai me discriminar por ser árvore? Qual o problema? Não tem problema nenhum, porque gênero diz que as categorias geram discriminação, tem que retirá-las. Assim nós vamos ter uma sociedade igualitária. Muito bem. Aqui tem um artigo de uma página muito famosa, Zenit. É uma página muito acessada, mas tem várias páginas falando do que acontece na Suécia. A Suécia, então, foi o primeiro país a implementar a ideologia de gênero. Vocês se lembram e já guardaram o que eles alegam. A ideologia de gênero vai impedir violência, vai gerar tolerância, né? Elimina as categorias. Perfeito? Compreendido isso? Muito bem. Então, imagina os senhores, depois que eles implementaram nas escolas os banheiros de gênero. O que é um banheiro de gênero? É um banheiro comunitário. Entro eu e a senhora junto. Ah, a senhora vai discriminar isso? Por favor, né? Qual o problema? Mas não é assim, eu sou homem, mas eu posso me sentir o que for, uma flor. Aí na Suécia, as flores violentaram as mulheres. 1000% é o dado oficial da Suécia. Aqui não é religião, é dado. Pesquisa no Oráculo do Senhor, no Google, tá? Entra no Google, é o Oráculo do Senhor para os jovens, que o jovem quando quer pesquisar uma coisa, entra onde? No Google, né? Então ele chega lá, pesquisa sobre a Suécia, então. O que a Suécia vai dizer? Que implementou o banheiro de gênero e resolveu o problema da mulher. É verdade, o homem se sentia homem às 9, entrou no banheiro às 11 se sentindo mulher e encontrou uma modelo. O que ele se sentiu? O Hulk, né? O que aconteceu? Estupro. 91%, olha o dado, é a segunda capital do mundo do estupro. Mulheres, maravilha a Suécia, o paraíso do estupro. Falo para minha esposa, esse é o país onde você não passa, né? É óbvio, porque eles implementaram o gênero para solucionar a questão, né? Só que disparou, aumentou 1000% o estupro na Suécia. Esses são dados oficiais do país. Isso aqui não é catecismo, tá? Então, eles implementaram. Os dados são vários na Suécia. Suécia realmente vem desfigurando. Por quê? Porque na escola, é a partir de 1 ano de idade que se entra na escola, obrigatório por lei na Suécia, com educação sexual obrigatória, de gênero. As escolas egálias. O que é uma escola egália? Que não existe uma identidade. Você constrói a sua identidade como você quiser. As crianças têm que ser educadas desse modo. O senhor e eu já temos uma certa idade, esse negócio não pega com a gente. A questão é criança. A questão é criança, prestem atenção. Por isso que essa exposição eu estou falando de escolas. Vocês vão entender mais para frente por quê. Vamos passar para o próximo dado. Então está aqui o professor Felipe Aquino, é conhecido por vocês aqui? Alguém conhece? Pouco conhecido, né? Então, se vocês entrarem no site Cleofas dele, ele fez um artigo, eu também publiquei esse. Na Alemanha, gênero vai gerar tolerância, né? Muito bem. Então, o que vem acontecendo com os pais na Alemanha? Se aprovou uma lei, Congresso Nacional Alemão, alterando o dispositivo legal dentro do Código Penal contra a discriminação de gênero. O que aconteceu? Na Alemanha, como na Suécia, a educação sexual é obrigatória, compulsiva, e as crianças também entram muito cedo no colégio. Aconteceu com uma série de crianças, então, passaram mal nas aulas. E algumas mais velhas não quiseram. Então, este senhor que está aqui na foto, deste artigo, e aqui está o link, mas quem quiser ficar com o slide, eu mando o slide para você pesquisar na internet também. Mas basta você copiar o título e pesquisar na internet que você vai encontrar. São dezenas e mais dezenas de pais que simplesmente, porque não quiseram que os seus filhos participassem de uma aula de educação sexual conforme essa política, o que aconteceu? Como é lei não discriminatória, foi multado por 40 euros. Como se negaram a pagar, foram presos por 40 dias. 3 vezes perdem a guarda dos seus filhos.
Então, muitos pais alemães estão fugindo da Alemanha por conta dessa política que é de tolerância, é de liberdade. A liberdade desses pais que querem educar os seus filhos conforme seus valores, conforme, enfim, o bom senso, né? Mas não podem. Por quê? Porque é lei, uma lei que se impõe favorável à ideologia de gênero. Próxima. Uma professora do Rio Grande do Sul, aqui eu só estou divulgando o trabalho dela, né? Como é filmado, sempre espero que ela venha a público, como eu faço em público também. Eu não fico às escondidas, né? Então ela fez um manual, você escreve o manual dela na internet, manual para o uso não sexista da linguagem. É um manual criativo, onde você não pode usar uma terminologia discriminatória. Quando você chama menino, você está discriminando. Menina, você discrimina. Eu só quero encontrá-la um dia para poder falar como é que ela chama. Ou coisa. É assim que ela chama? Porque não pode chamar discriminatório. Porque quando você fala mesa, cadeira, tem conotações masculino e feminino. Como é que você vai abolir isso aqui? Mas essas políticas tratam justamente de não discriminar na linguagem também. Aqui está o manual. Tinha até uma listinha ali do lado, né? Como deveria genericamente tratar certas coisas. Mas você pode baixar o PDF dela e ler para você ver. Não precisa acreditar em mim. Manual para uso não sexista da linguagem. Aí você baixa e lê o que ela trata sobre este assunto. Próxima. Muito bem. Esse é um documento oficial da Organização Mundial da Saúde. Parece que tem muita atenção neste documento. Ele é vigente, está no site da Organização Mundial da Saúde para os países. E quem não entende, a organização trata de saúde. Mas aqui fala Programa de Saúde dos Adolescentes, Divisão de Saúde da Família. Muito bem. Então, a Organização Mundial da Saúde, dentro do seu país, vai ter quem? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, em parceria para implementar políticas, né? Muito bem. Então, em 1993, na Genebra, em Suíça, eles elaboraram um documento. Detalhe, volta a falar, está vigorando até hoje. Então, nesse documento, os senhores vão encontrar uma nova concepção. Próxima. Não precisa ler, eu vou falar para os senhores que está ali na página 41. Então, na página 41 desse documento diz o seguinte, que uma pessoa que tenha o seu sexo biológico e psicológico iguais, eu sou homem, a senhora é mulher, por ser assim, discrimina quem não seja. E essa pessoa discriminada era entendida até o ano de 93 como uma pessoa desviada sexualmente. Muito bem. Qual é o problema? O problema está na linguagem. Vamos alterar a linguagem de desvio para variação sexual. Se os senhores estão conseguindo ler, mesmo que esteja em espanhol, na penúltima linha está dizendo assim: algumas variações não são necessariamente nocivas para a pessoa envolvida. De desvio para variação. Não necessariamente são nocivas. Vamos ver quais são as variações que a Organização Mundial da Saúde propõe para a divisão de saúde do adolescente que cuida da parte de família como uma variação não nociva. Próxima ali. Está no documento, tá? Sadomasoquismo, transvestismo, voyeurismo, exibicionismo, fetichismo, transexualismo, pedofilia. Pedofilia, olha só. Uma variação não nociva. Maravilha, né? Ali a listinha só, tem muito mais, tá? Então, um professor como eu, na minha cidade lá de São Paulo, recebo, através dos organismos, que eu devo trabalhar com as crianças a informação da sua sexualidade, com qual objetivo? De que a criança seja orientada para que não tenha doenças sexualmente transmissíveis, para que não haja gravidez na adolescência, para que a criança seja realizada, seja feliz, né? Mas é lógico que um de vocês vão perguntar: Felipe, só se for na tua cidade, esse negócio não chegou aqui. Não chegou desse jeito.
Vocês só não enxergaram. Vamos fazer um voo rasante assim, você vai lá no final, depois a gente volta para cá, tá? Vamos só mostrar para concretizar. Vai com tudo pro final, eu mando você parar. Vai indo. Aí, peraí, volta aí. Mais uma. Peraí, é aquele que estão os 3 chapeuzinhos vermelhos. Volta, não, para frente. Aqui. Não, vai para aqui. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Alguém já leu? Levanta a mão. Não, né? Não, você não leu. Eu tenho certeza e graças a Deus você não leu. Né? Não deixa a mãe ler esse negócio. Os 3 chapeuzinhos vermelhos. Papai Noel casou com a Chapeuzinho Vermelho. O Tico e o Teco juntou? Um senhor de idade casou com uma criança. Tá bom? Só para entender. É um livro lúdico para crianças. Tá bom? Aí eles tiveram uma relação, um adultério, tiveram um filho, Saci Pererê, que ele é negro. Né? Não dá para ter, né, tal. Os 2 são brancos, imagina, nórdico e tudo mais. Então, isso é um livrinho para crianças, para tratar do quê? Da naturalidade do divórcio, da concepção equivocada da sexualidade, que ela não pode ser exercida entre gerações. Eles não chamam mais de pedofilia, chamam amor entre gerações. Ou seja, um senhor de 180 anos de idade com uma criança de 2. Amor entre gerações. Não nociva a variação, né? Muito bem, o que é tratar de sexualidade com as crianças? Esses materiais chegam no colégio. Onde é que estava isso aqui? Dentro da biblioteca do São Bento, quando eu fui diretor desse colégio. Eu simplesmente escaneei os livros que estavam lá, de vários que eu encontrei. Mas é só para demonstrar a questão da pedofilia. E não pense que não vai chegar no Brasil. Tem deputados que entraram com projetos tramitando no Brasil, para que isso também seja lei no Brasil, como conseguiram em outros países. Nos Estados Unidos tem uma entidade chamada NAMBLA, Adultos Amantes de Crianças. A Holanda aprovou a existência de uma mesma entidade, que possa ter livremente. O senhor é um preconceituoso? Qual o problema? Não tem problema nenhum uma coisa dessa. É saúde do adolescente. Quanto mais informação, melhor. Vai voltar lá de novo para aquele documento. Volta com tudo lá. Não se preocupe que você não vai ver tudo isso aí não. Passa para a próxima? Tá. Não vai chegar essas coisas no Brasil, né? Tá bom. Diário Oficial da União, 12 de março de 2015. Se não está enxergando, está aqui no artigo 6º. Pesquisa no Google. No oráculo do Senhor lá. Põe lá. Artigo 6º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Alguém aqui é funcionário público? Pergunta idiota, né? Mas tá bom. Vocês recebem no lerite de vocês, como minha esposa já recebeu, que você tem direito ao seu nome social? A usar? Se ainda não chegou, calma, chega para vocês também, tá? Lá já chegou lá também que você tem uma identidade. Mas basta você manifestar junto ao órgão público o seu nome social, como você quer ser chamado. Então, eu sou Felipe, mas quero ser chamado Astrogilda. Não tem problema. Aí você tem que ser chamado assim, acabou. Só que, vocês estão sabendo? O que eu tenho visto no Brasil, viajando por aí, é que os pais de família não estão sabendo o que querem fazer com o colégio. Né? Então eu vou contar uma historinha para vocês das escolas. Próximo. Pode pular? Aqui. Esses jovens que estão aqui são todos meus amigos, né? Que dispuseram do seu tempo pelos senhores que estão aqui e nem os conhecem e não vão conhecê-los. Vários dos jovens que estão ali. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação tramitou no Congresso Nacional. Trata de muitas coisas. E lá no meio falava da inclusão da identidade de gênero, orientação sexual de gênero. Muito bem. Então, nós fizemos um trabalho de esclarecimento junto aos senhores deputados. Apenas isso. Nós não colocamos armas nas suas cabeças, nós não somos manifestantes que quebramos as ruas, né? Nós esclarecemos aos senhores deputados do que se trata gênero. O Plano Nacional foi sancionado sem ideologia de gênero. Isso é o texto oficial, a lei no Brasil para os próximos 10 anos de educação sem ideologia de gênero. O artigo que falava de gênero dizia assim: temos que eliminar discriminação, raça, etnia, gênero e orientação sexual. Esse é o texto da discussão.
quando foi sancionado, como foi sancionado? Os deputados colocaram: eliminar discriminação, raça, etnia, sexo. Por quê? Justamente pelo que eu expliquei um pouco para os senhores. Eu estou de acordo, e acho que qualquer pessoa de bom senso vai estar de acordo que não se discrimine ninguém. Ninguém. E ponto. Ponto final aqui. Então, quando a gente fala isso, engloba qualquer pessoa, respeitada na Constituição Federal, respeitada no bom senso da pessoa. Ponto. Agora, quando você coloca gênero, o que é gênero? Gênero não é nada. Mas aqueles que acham que eu sou radical, não, eu até concebo uma certa relativização da ideologia de gênero. Acho até muito bom. Quando o policial for prender você, depois de ter espancado a sua mulher, quando ele chega lá, vou prender você. Calma, eu me senti mulher e bati na minha mulher. Mas, para quem que vai servir a Lei Maria da Penha ali na hora? Porque é uma maluquice, né? Você pode bater na mulher e falar: não, eu não sou um homem. Imagina como é que vai se dar isso daqui. Uma loucura, né? Imagina, como é que você vai explicar isso para o policial? O policial não vai saber nem o que fazer. Não, o senhor é homem. Não, você está me discriminando. Olha, discriminação, hein? Você toca nessa palavrinha, as pessoas: não, calma, não me prende. O policial mesmo vai falar: não, por favor, né? É tão perigosa essa terminologia, a confusão que gera, que foi o que o Papa Francisco falou: a teoria de gênero gera grande confusão. Grande confusão. É justamente isso. É uma coisa tão absurda, a sua ideia, que a implementação dela é para nós impensável. Mas, muito bem, o Plano Nacional ficou sem ideologia de gênero. Mas não terminou aqui. Próxima. Então, dentro do Plano Nacional, agora prestem atenção, tem a ver com vocês que estão aqui. Por quê? O artigo 8º do Plano Nacional diz assim: municípios e estados têm, dentro de um prazo de 1 ano, ou seja, 24 de junho de 2015, para aprovarem e sancionarem seus planos municipais e estaduais, ou, se já o tiverem, se adequar, se ajustar às novas diretrizes. Até aí não tem problema nenhum, né? Qual o problema de ter um plano municipal? Nada. Só que o CONAI, e aqui eu faço uma denúncia, já que está gravando, né, que eles venham a público responder sobre isso. Por que será que o CONAI, órgão de educação, apresenta o texto aprovado e sancionado de educação, mas no artigo que trata de gênero, ele não usa o artigo da lei sancionada, que tratou e retirou a ideologia de gênero? Eles pegam o texto antes da aprovação, quando estava em discussão, e colocam ele. Gostaria de entender qual o objetivo. Eu já o sei. Porque o que acontece é que os municípios e estados estão elaborando seus planos. Tem até junho para aprovar, né? E eles estão colocando gênero. O vereador entende disso? Não. O secretário municipal de educação entende disso? Também não. É óbvio que não. Porque está vindo de outras esferas do poder executivo. 80% dos municípios, 5.570 municípios do nosso país, estão elaborando seus textos. Ainda nem chegaram para tramitar nas câmaras municipais de vereadores, mas chegarão, porque o MEC mesmo disse, está no site deles, que está condicionado o repasse financeiro de educação da sua cidade à aprovação do plano. Se não aprovar, não tem repasse financeiro. Quem vai ser o vereador que não vai querer aprovar? Imagina, ele fala, ele coloca o que quiser ali, onde é que assina? Por extenso. Vai fazer até assim para assinar. Tem que colocar injeção na testa, aceito também. Vai ficar de mal com vocês? Não, acho que não. Ele vai ler aquilo lá? Em que tempo? Qual é o dia de hoje? Hoje é 15 de abril, não é isso? 15, né? 15 de abril. Tem que aprovar até 14 de junho. Ou 24 de junho. Ou seja, vai chegar na Câmara, é que nem corrida de cavalo. Assinou, acabou. Assim, rapidinho. Resolveu, está sancionado. Só que nem vão ler o que está lá dentro. Será que é a demanda da sociedade?
aqui da região? É o desejo dos pais de família? É isso que querem? Que trate dessas políticas com os seus filhos, sobrinhos, netos, amigos, professores querem trabalhar com isso? Vocês que sabem, em São Paulo nós dissemos não, não o queremos. Falo concretamente isso porque chegou na Câmara Municipal de São Paulo e os vereadores estão observando que a população está se manifestando educadamente, respeitosamente, que não quer a ideologia de gênero dentro do plano municipal. Este mapa é o mapa do MEC, está na internet. Essa cor azulzinha, tadinho deles, é que já foi aprovado e sancionado com gênero aqueles estados que estão ali com aquela cor. No estado, não nos municípios, porque tem o plano estadual e planos municipais. Para quem não está sabendo, aqui a região de vocês já chegou o plano municipal com ideologia de gênero. Boa sorte. Lá a gente está trabalhando, tá? Desculpa. É só para ver se vocês se mexem. Se vocês querem, ainda não foi, mas não precisa chegar lá com a arma, vereador, é isso que o senhor quer fazer? Ele não está nem sabendo, ele nem leu, nem. Já chegou na Câmara aqui? Já, né? Já chegou, Fábio? Na Câmara? Tá para chegar, né? Vai chegar rapidinho. Quando chegar, o que podemos fazer? Esclarecer ao vereador se esta política realmente é boa ou não. E nós temos material para mostrar isso. Vamos adiante. Passa mais. Vai para mais um? Não, para nesse aqui. É só para me dizer o seguinte. Nós, professores, segundo o que o governo federal vem dizendo, né, nós precisamos trabalhar essa temática com as crianças. Então não pensem os senhores que isso está chegando só agora, isso já chegou faz algum tempo. Então em muitos estados e muitas cidades já se trabalha com a ideologia de gênero. Em muitas. Não só com os materiais, mas com todo um trabalho que o professor vem aprendendo. Esse aqui é um programa, Saúde e Prevenção nas Escolas, Gênero e Diversidade na Escola, Diversidade Sexual na Escola. É para poder mostrar, você pode pesquisar no Google, sobre o conteúdo desses programas, quem criou esses programas, quais são os seus objetivos e como trabalham sexualidade com os jovens. Aí quando o seu filho chega em casa, pai, o senhor não entende nada, né? Eu sei tudo, né? Parabéns, Jélio, né? Sabe nada, né? Não sabe nem que está sendo instrumentalizado por políticas internacionais que querem alterar a sexualidade dos jovens. Próximo. Pode pular. Aqui é um dos materiais. Eu disse, gosto de fazer isso, apontar as fontes. Nós, professores, recebemos esse material do SECAD, Gênero e Diversidade Sexual na Escola, reconhecer diferenças, superar preconceitos. É sempre com essa terminologia. Por quê? É como uma palavra talismã. Dá medo na pessoa. Eu preconceituoso? Não sou. E por causa disso você vai introjetando tudo que eles falam. Você nem para pensar sobre o assunto, né? Porque na verdade o que eles querem fazer é dizer que família discrimina. Eu disse agora há pouco que na Holanda se aprovou uma lei que impede publicamente imagens de família. Por quê? Porque família discrimina. Esse é a Holanda, Amsterdã. Pesquisa na internet. Não pode vender o cruzeiro mostrando um homem com uma mulher com uma criança. Não pode. Entendeu? Isso é ilegal, porque como foi aprovado como lei, não se pode fazer isso também. Inclusive, quem quiser tomar nota, tem um vídeo muito bom chamado O Paradoxo da Igualdade, né? O Paradoxo da Igualdade, está no YouTube. Um jornalista norueguês que conta como a Noruega trabalhou a ideologia de gênero. Foi o país que em 2008 mais trabalhou gênero. O Paradoxo da Igualdade, 30 minutos, está legendado. Ele vai entrevistar os departamentos de gênero e grandes médicos. O que aconteceu ao final? O vídeo não mostra. A população norueguesa, depois de ter visto o documentário, questionou o investimento público para os departamentos de gênero. O que aconteceu? Os departamentos foram fechados pelo bom senso. Quando a pessoa sabe o que quer fazer com seus filhos, porque os próprios ideólogos não sabiam explicar o que de fato queriam fazer, porque eles não queriam mencionar qual era a ideia.
essa reengenharia social, como mexer com os jovens. Próxima. Pode pular. Pode pular. Aqui. Não sei se já chegou aqui. Esse é um prêmio, está na 10ª versão. Tá? É um prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Concurso de redações para alunos de ensino médio, artigos científicos e projetos pedagógicos. Coloca na próxima, a tabela deles. Ano de 2005, alunos de ensino médio, graduação, mestrados, doutorados, Escola Promotora de Igualdade de Gênero. Aqui está o dado até 2010. Isso já foi atualizada, essa tabela. É só para poder mostrar que eles estão trabalhando, é a tabela deles. Está na fonte do site deles, de como implantar a ideologia de gênero na nossa sociedade, através de projetos pedagógicos, artigos científicos, redações de alunos de ensino médio. Isso é uma arma psicológica. Como é que eles fazem isso? Este prêmio vale R$500 mil. Nossa, se quiser eu falo até do ET. Por R$500 mil, qualquer jovem de ensino médio, imagina ele falando, se eu fizer uma redação bem feita, eu vou começar até a treinar o português para fazer uma redação bem feita. Vou ter aula particular com o professor para poder fazer uma redação bem feita, né? Para poder fazer. Aí ele vai incutindo na cabeça dele esta ideologia de gênero e vai introjetando. Este é como se faz o modo para poder entrar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Pode ir para o próximo. Bom, aqui eu vou só citar as conferências nacionais de educação. Enquanto os senhores estão nas suas casas, nós professores somos convidados a cada 2 anos, quer dizer, convidados entre aspas, né? Quem quiser participa, mas não é bem fácil assim não. E nas conferências nacionais de educação, que vão dar as diretrizes de educação para o nosso país, vão tratar de vários temas. E tem se tratado bastante sobre sexualidade, de alterar muitas coisas. Construção de uma proposta pedagógica sobre gênero e diversidade sexual para nortear o trabalho na rede escolar de ensino. O que eu estou falando aqui não está no Brasil, tá? Faz de conta que não, tá? Próxima. Pode pular? Muito bem. Alguém já viu esse material? Alguém já viu aqui? Não, né? Então, esses materiais chegaram para os professores no colégio. Uma cartilha, o caderno das coisas importantes. Eu não vou falar o que tem dentro dele, que os senhores podem baixar o PDF e ver com os seus olhos. Eu me nego a falar publicamente o que se trata aqui dentro com o seu filho. Ele está dialogando com o jovem, uma conversa descolada, como eles chamam. Veja que os seus pais não estão ali. Ó, tá vendo? Por quê? Qual o problema dos pais? Qual o problema com a gente? Eu tenho problema? Não sabia que eu tenho alguma doença, tenho lepra, hanseníase, perdão, né? Mas tem alguma coisa, eu não posso estar lá com meu filho, não posso discutir sobre sexualidade com meu filho. Ótimo, né? Então, esses materiaizinhos da Unicef, Unesco, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Governo Brasileiro. Eles fazem esses materiais para os nossos jovens. Próxima. Pode pular, pode pular. Aqui, não, volta ali, volta ali. Aqui um dado importante. Estados Unidos tem mania de pesquisar, né? Eles pesquisam tudo, né? O que é que o fulano vai perdendo o cabelo e tal. Estou quase perdendo os meus também. Então, ali eles pesquisaram o seguinte, fizeram uma pesquisa com presidiários, estupradores. E os dados são o seguinte, 87% de meninas que estupraram meninas e 77% de meninos admitiram usar regularmente pornografia forte. Só que não precisa mais ir em banca de jornal, não precisa da internet. Você já tem um material didático e paradidático que trata a sexualidade reduzida à genitalidade. Que se busque simplesmente o prazer pelo prazer, e não importa o ser humano, você não se relaciona com uma pessoa. É isso que eles tratam com os jovens. Não há a dimensão afetiva, não há uma dimensão transcendental, não existe Deus nessa história, nós não ferimos sentimentos das pessoas. O que importa é como se fosse andar de bicicleta, o que importa é que se use a pessoa pelo seu próprio prazer. É isso. É assim que se trata sexualidade em educação no nosso país. Assim estão nos manuais. Não há sentimentos. O que importa é que se trate deste modo. Que me mostrem materiais que tratam de forma respeitosa a mulher, e eu realmente vou falar que isso é uma verdade. Próxima. Bom, eles nos seus documentos diziam
que era necessário alterar a sociedade, mudar a sexualidade, isso justamente nos anos 50. Mas, como nós estamos vivendo as nossas vidas, os nossos trabalhos, como é que a gente vai imaginar que isso aqui é o mundo da Alice dos Países das Maravilhas, que a gente está vivendo no mundo e tem gente mexendo, manipulando as coisas. A gente até pensa que é um absurdo uma coisa dessa, é tão maluca uma coisa dessa, que é impensável para nós, é uma palestra sobre teoria da conspiração. Não, aqui está uma tabela do IBGE. No ano de 60 eram 6,28 filhos por família. No ano de 2010, 1,9. Está abaixo da taxa de reposição de uma sociedade. Isso aqui são dados oficiais. Se alterou a concepção, se diminuiu o desejo de ter filhos ou não. Eu sei que sim. Quando eu falei que tinha 5 no céu, alguns... Nossa, parece um milagre. Eles brotaram assim, né? Eu entro na igreja com os 4, primeiro eu senti aquela preocupação, a senhora de idade. Ai meu Deus, não vou conseguir rezar. Aí depois que viu que eles ficaram quietinhos, nossa, o que vocês fazem? Que coisa linda, rezam com tanto fervor, nossa, que beleza e tal. Ou vai na padaria comigo, lembra a primeira vez que eu fui na padaria na região, depois de ter me mudado, a moça olhou assim para os 4 assim, todos seus? Parecia que tinha 20, né? Aí eu olhei, todos. Aí a moça assim um pouco envergonhada, com a mesma esposa? Não é? Aí eu sou um estuprador. Aí tal, né? Falei isso mesmo, mas falei rindo, falei, desculpa. Ela, não, é que às vezes os homens hoje em dia, né, tem uma mulher, dois com outra. Eu falei, não, eu sou homem, querida. Homem, entendeu? Você entendeu? Eu sou casado, com a mesma mulher, tá ali e tal, com todo respeito e tal, mas... Aí, tá ótimo e tal. As pessoas se chocam quando você fala assim, um pouquinho a mais. Quando você não entra no elevador e não ouve alguém falando assim, irresponsável. Uma senhora de idade um dia olhou para mim no elevador, irresponsável. Me olhou assim como se eu fosse um muçulmano cortador de cabeça. Aí eu olhei assim, fiquei calado, né? Estou com os meus filhos, né? Ela assim, nossa, que absurdo. Ficou assim, fiz nada, ela nem me conhece, não foi na minha casa, não conversamos, não fizemos amizade nem nada, viu que era normal, que eu não mordia, né? Eu olhei aquilo e falei, o que é isso? Por que isso? Porque as pessoas realmente foram alterando. Os documentos dessas organizações dizem que precisava se alterar a concepção de família. E por isso que as novelas estão maravilhosas, né? O fulano começa com uma mulher, depois de passar por 50 mil, aí termina com 3. É assim, a vida normal, todo mundo feliz assim, coitado das mulheres, né? As mulheres também passam por algumas situações assim. E os jovens não pensem, os senhores, que não são influenciáveis pelas novelas. Eu sou professor, me lembro de entrar no colégio de Suzano, vou citar, Paulo VI, perguntar para os alunos, falar assim, quem daqui assiste novela? Criança de 12 anos. Todo mundo. Qual que você vê? Carrossel, Malhação, novela das 8. Falei, tudo isso, eu já calculando, 3h30, 4 horas de televisão e tal, só na novela. Aí eu perguntei, mas é boa? É conforme a sua família? Não. Mas por que assiste? Porque não tem nada para fazer, foi o que eu ouvi aquele dia, quando eu perguntei aos jovens. Só que, não, eles não vão imitar. Lógico que eles não imitam, senhores, por favor, eles não imitam. Eles ouvem uma banda de rock e não se veste igual o seu ídolo. Não, eles não colocam 150 piercings na cara. Não. Fica tranquilo que eu acredito nisso. E sei que isso daqui não chega neles, que essas ideologias também não chegam neles. Abram seus olhos para aquilo que é feito na escola. O professor, coitado, eu não estou culpando ele, não vão sair daqui com uma arma, cadê esses professores, né? Não, mas é porque ele recebe isso, que é para o bem do jovem tratar a sexualidade mais ampla possível, com a maior vasta experiência possível para que ele se realize. Assim eles dizem. Próximo. Quem está por trás? Próximo. Fundação Ford é a que mais investe nos estudos da ideologia de gênero.
Inclusive, na Unicamp, em Campinas, tem lá um departamento de gênero há 16 anos. Eles estão quietinhos. Na hora que eles começarem a ficar sabendo que a gente está falando não para eles, eles vão começar a participar do debate público também. Próxima. Aqui a Federação Internacional de Planejamento Familiar, que faz essas cartilhas sexuais mais variadas. Próxima. Alguém conhece a Unesco? A Unesco fez no ano de 2013, está na internet, coloque no YouTube, Unesco Cartilha. Ela fez uma cartilha para crianças de 5 anos até os 18, tá? Para poder fazer uma série de experiências interessantes de sexualidade, né? A Unicef, essa vocês conhecem, Criança Esperança, né? Então, ela trata de sexualidade também, conforme o que eu estou explicando. E também o Fundo de População das Nações Unidas. Próximo. Aqui estão os livrinhos. Esses o pessoal vê. Eles só não veem como é que nós somos formados para trabalhar gênero. Olha só que legal o que papai e mamãe fazem para crianças de 6 anos de idade. Imaginou? O seu filho... Alguém tem filho de 6 anos de idade aqui? Tem? Tem. O seu filho quer jogar bola, não é? É menino? Menino, quer jogar bola. Um garoto normal. Não, mas ele tem que ver o que papai e mamãe fazem, porque faz bem para ele ver isso. Lógico, faz bem. Você não acha isso? Esse aqui eu não posso citar, aparelho sexual e CIA, porque é pura pornografia para os jovens, é a partir de 9 anos. Próxima, pode pular. A minha sexualidade até aos 6 anos. O pessoal que está aqui na frente consegue enxergar aqui o balãozinho, não consegue? Não precisa ler, tá bom? Lê você, não precisa falar em voz alta. Lê aí o jeito que se fala com a criança. Você é antiquado, como é que você não sabe falar com o seu filho sobre sexualidade, né? É assim que se fala. Eu estou mostrando provas aqui, livros feitos. Não foi feito pela igreja, não foi feito por estupradores. Está aqui, ó. Está a editora ali, ó. A editora Porto. Estou ajudando eles, só estou divulgando o material deles para você comprar, né? Para eles serem conhecidos, estou ajudando eles aqui. Próxima. De 6 aos 9 anos, da mesma editora Porto também, muito felizes em fazer esses materiais. Próxima. Meus 3 chapéuzinhos vermelhos. Aqui, quem gosta de novela, não levanta a mão, por favor, né? Abaixa a mão, nem pense em levantar a mão. Então, Valcir Carrasco, autor das novelas da Globo. Olha o que ele pensa aqui, ó. Meus 2 pais. Mas quanto a isso eu não teria nem dificuldade de pensar, porque esse aqui é um outro assunto. Ideologia de gênero é outra coisa, mas é só para poder mostrar como estão mexendo com sexualidade dos jovens, tá bom? Educação no Brasil se resume à sexualidade. Próximo. Aqui também, menino brinca de boneca. Quem faz o prefácio é uma senadora chamada Marta Suplicy. Vocês não conhecem porque estão em outro estado, né? Uma pessoa assim, que pensa muito na sexualidade humana, né? Eu não vou entrar em detalhes, não porque está sendo filmado, mas dispensa. O que ela escreve, basta que você ler o que ela escreve para você tirar suas conclusões também. Enfim, deixa eu ver o tempo que tem aqui. Ok. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: a minha exposição não era fazer com que vocês saíssem daqui assim, Senhor, é o Apocalipse. Eu já entendi. Esse cara é um profeta. O mundo vai cair quando sair dessa porta. Ele veio aqui e falou: a Babilônia está chegando. É o Jeremias dos novos tempos. Não, absolutamente. Eu sou um médico. O médico, o que ele faz? Ele estuda patologia para remediar o corpo. Então, o corpo está enfermo, mas tem que haver conosco, tem a ver com a família se manifestar, se quer esta educação para os seus filhos no seu município, quando tratar dessa questão, porque não pensem que depois de aprovado e sancionado não farão. Lembre-se dos dados: Suécia, Noruega, Alemanha. Eu nem entrei para poder falar de Itália, Espanha e outros países. Panamá, países da América Latina aqui também que colocaram gênero também. A situação é complexa demais com as crianças. As situações são as mais diferentes possíveis de confusão entre os jovens. Então, eu venho, na verdade, convidá-los, né?
a não entrar na política, mas como disse o Papa Francisco, se a política vai mal, é porque os cristãos não estão lá. Fazendo o quê? Junto a um representante dizendo sobre esses temas. Eles tratam de tantas coisas, eu duvido que eles vão entender sobre essas questões. Nós elaboramos materiais bem simples para os políticos, né? Não desrespeitando a sua inteligência, mas pela demanda política, pelo menos que eles possam entender nessa temática qual é a concepção que os senhores têm de sexualidade, né? E aqui nós não queremos impor nada, nós queremos que se respeite família. Como diria São João Paulo II, família deve ser promovida, defendida, amada e servida. Então, o meu objetivo final aqui é dizer para os senhores sobre família. Então, eu quero, com as minhas últimas palavras, antes de passar por um período de perguntas, dizer que o que me move a fazer isso, como pai de família, né, é uma preocupação. É uma preocupação com base nos dados do que vem ocorrendo, esperando que haja no meio do povo pessoas sensíveis, sensatas, pessoas que realmente equilibradas possam se manifestar. E cada qual se manifeste como julgar. Se você é favorável, pelo menos eu te dei a oportunidade de saber aquilo que eles pretendem fazer. Se você não é favorável, que você também o faça. Não cruze os braços. Não espere que eu ou outras pessoas façamos por vocês, mas que se juntem. Como em todos os estados, a igreja vem se manifestando. Eu não mostrei na exposição, mas só para poder mostrar, vai lá para o início de novo com tudo. Só para poder apontar, tá bom? Vai um pouquinho, para aqui, uma para trás, mais uma, aqui. Conferência Episcopal Portuguesa, a conferência, os bispos de Portugal fizeram uma nota contra a ideologia de gênero. Como é que você vai saber disso? Oráculo do Senhor. No Google, ideologia de gênero, Conferência Episcopal Portuguesa. Conferência Episcopal Peruana, também escreveu sobre isso, obviamente contra. Próxima. Bispos do Brasil, o ano passado, como o cardeal Dom Orani, também fez uma nota maravilhosa. Basta você colocar Dom Orani, ideologia de gênero, você vê a nota dele. E vários bispos do Brasil. Por que não todos? Porque ainda é uma coisa nova. As pessoas não têm conhecimento o suficiente do assunto. Próximo. Bento XVI, no ano de 2012. Coloque Bento XVI, 2012, ideologia de gênero. Vai ter a nota dele também falando contra a ideologia de gênero. Próxima. Próxima. Bom, aqui é João Paulo II falando da questão de abolir a família, mudando o seu sentido da palavra. Eu vou terminar falando justamente isso. Nós estamos numa guerra, disse João Paulo II, uma guerra de linguagem. Não se fala isso abertamente, não se fala como eles estão mexendo na linguagem. E aqui é o ponto-chave. As pessoas não falam aborto, elas falam interrupção da gravidez indesejada, não é? Eles utilizam de palavras, de frases que na verdade não significam aquilo que de fato eles querem fazer com a sociedade. Então, pelo menos eu espero em Deus, né, que possa servir para que os senhores cada vez mais não deleguem e não abandonem o protagonismo da educação dos senhores na educação dos seus filhos. Não deixem para o colégio dar a educação sexual do seu filho. Eu nem sei tratar disso, querido, fica tranquilo. Você sendo homem, você está educando o menino sendo homem. Sendo mulher, você vai educar também. O problema é que hoje a gente fica pensando que educar em sexualidade é ficar mostrando malabarismos, performances, como você deve fazer. Isso não é coisa para homem, isso é coisa para macaco, né? Você não tem sentido isso, né? Nós temos que educar para o amor, para o afeto às pessoas. E é isso que nós não estamos encontrando na educação. Por quê? Porque nós estamos delegando a educação para o colégio. Os pais estão trabalhando, eu não quero entrar nessa parte, que eu ficaria com uma exposição inteira falando de família agora, dos problemas de família. Mas podem ter certeza que os senhores fazem parte, nas estatísticas, de 1% apenas daquilo que dos seus filhos pesquisam sobre sexualidade. Vocês são os últimos.
Eles vão procurar na internet e com os amigos. São dados estatísticos. É só perguntar para um jovem na sala de aula. Tira o pai e pergunta. Você conversa sobre sexualidade com seu pai? Não, pai não. Eu vou falar com meu pai, que é isso? Oxi. Nossa, nem pensa num negócio desse. Com a minha mãe? Não. Mãe é mãe. Né? Muito bem, isso mesmo. A questão é que geralmente a pessoa só sabe falar de anticoncepcionais. Não sabe falar de amor. Não sabe abrir um álbum de fotos e falar, querido, vem ver, quando eu conheci o seu pai, e mostrar a foto do namoro, e mostrar a família, o avô, e dar sentido de família. O carinho e o trato que o casal se tem. Não, é só, amanhã tem que pagar a conta, não esquece. Amanhã não sei o que e tal. Esse é o carinho que os filhos estão vendo dos senhores, né? E o que vai acontecer? Aí você ouve uma criança vindo e fala assim, criança não, jovem, né? Quem que é o seu referencial? Neymar. Não sei, uma cantora. Quando é pequenininho, é o pai e a mãe. Quando é bem pequenininho. Nós deixamos de fazer com que os nossos filhos tenham uma verdadeira admiração por nós. Porque temos que voltar para uma civilização do amor, saber tratar a esposa, o esposo, o carinho. Isso forma o coração dos nossos filhos. Eu venho um dia para poder falar sobre o que os seus filhos pensam de vocês a respeito desse assunto. Porque o fato é que há uma lacuna e quem eles estão aprendendo sobre sexualidade é com a internet. Prazer, 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 prazer. É apenas isso que a internet e os amigos ensinam. Mas não é sobre o verdadeiro amor que espero que ainda tenham entre vocês e que se nutram com carinho, porque os filhos vão se basear concretamente no relacionamento que você tem com a sua esposa e com o esposo também. Mas eu já sou divorciada. Fica tranquila, eu sou filho de pais divorciados. Amo meu pai, amo minha mãe, não quis, não acho que é um modelo, um desejo de ser um casal. Não casei para falar assim, filha, estou casando para esperar ser divorciado um dia. Lógico que não, né? Há um sofrimento grande quando tem um divórcio. Mas temos que educar os nossos filhos para o bem. Um bem realmente de constituir uma família que realmente se amem uns aos outros. Existem 3 momentos do feminismo, o chamado feminismo radical marxista, com suas grandes ideólogas, inclusive a senhora Judith Butler, que está viva, é a maior ideóloga de gênero viva, virá ao Brasil em setembro, virá dizer, olha, é bom ter gênero aqui. Então, veio dessa origem socialista e todo o seu fundamento está baseado na concepção de que família é opressora. Família é opressora. Segundo eles, uma prostituta, ela é mais livre do que a dona de casa. Sabe por quê? Porque a prostituta pelo menos ganha dinheiro, inclusive. Assim eles mesmos dizem. Eles estão baseados em vários livros, né, que fundamentam essa mesma ideologia. O seu fim, segundo eles, então, é alterar a família, porque assim você faz com que as pessoas não queiram mais constituir família como tal. E assim você vai mudar a cultura. Isso é a chamada reengenharia social. O que é a reengenharia social? É você mudar a cultura vigente. O que eles pretendem fazer, nem eles mesmos sabem onde vai chegar a isso. O que eles percebem é que é necessário fazer isso para manter o poder, para conduzir o povo, o pão e o circo, né? Então, faz com que a gente só pense nisso, coloca sexualidade na cerveja, sexualidade na venda do cruzeiro, em tudo quanto é coisa, para que você realmente não possa participar da discussão social, que você realmente não influencie na sociedade. É o que aconteceu na Suécia. O povo é completamente esquizofrênico. Uma coisa é a discussão social, uma coisa é a tua família. Mas, de modo geral, as pessoas não querem mais constituir família. Dá para ver pelo número diminuiu de filhos. Mas o objetivo deles é esse, e a sua origem é uma origem marxista, nascida dentro da terceira onda do feminismo. Isso precisaria haver um vasto material sobre o assunto. A história se dá no ano de 1973. Isso é um outro assunto.
Estávamos falando de gênero e homossexualismo, então. Homossexualidade ou uma afetividade, como é chamada hoje, na verdade. No ano de 73, até o ano de 1973, era considerado, não sou eu, não é a igreja, isso está nos manuais e na história, era considerado uma patologia, até o ano de 73. Constava no CDI das doenças. A APA, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, tinha dentro dela. Então o que aconteceu? O movimento financiado que não expressa de fato a pessoa que não se sentia com a sua biologia conformada, esse grupo financiado começou a fazer um lobby bem agressivo junto à APA, Associação Norte-Americana de Psiquiatria. Durante 2 anos, tomam o microfone durante uma conferência aos psiquiatras e falam que eles vão mudar. Saiu na primeira página da revista Times, né? Então, se você pesquisar no Google, você vai conhecer um pouco dessa história de como se passou até que se conseguiu realmente retirar. Para mim, se é ou não é, não me importa. Realmente, assim, eu não estou absolutamente preocupado com a pessoa que tenha isso. Por que eu não estou preocupado? Porque, de fato, o que acontece é o seguinte, é da liberdade pessoal. É da liberdade pessoal. O que a igreja, e eu também penso conforme a igreja, é que não se imponha, aqui a questão, aquilo que é do indivíduo como uma política pública para todos. Todos têm que ser dessa maneira. Porque, em nome da tolerância, você não pode ser respeitado como tal. Ou seja, o que se queria era um respeito, mas se impõe diante da família que você não possa ser homem e mulher, né? Esses dias eu vi o padre Manzotti, estava no Faustão, não sei se alguém já viu, né? Ele não ficou em cima do muro, falou, o projeto de Deus é homem e mulher, né? O pessoal aplaudiu no programa, falou a coisa mais óbvia, né? Assim, mas tudo bem, eu entendo isso também. Isso é desrespeitar uma pessoa? Não, mas eu não tenho medo de tratar desse assunto. Por que eu não tenho medo? Porque não há problema nenhum, ou seja, tratar desse tema. A minha questão é desfocar disso. Eu sei que se pretende, existem entidades, a entidade no Brasil que trabalha com isso, é o movimento LGBT, que pretendia no início conseguir que houvesse respeito a uma pessoa homossexual, né? Se pretendia isso. Agora o que eles pretendem é impor a todos. Isso é só ir ao Congresso Nacional e ver dentro da Comissão de Direitos Humanos como somos tratados. Se eu estiver lá e discordar deles, começa primeiro com todo um tratamento desrespeitoso comigo. Então eu falo, puxa, eu não estou vendo essa tolerância, esse respeito. Mas quanto a isso não tem problema, porque eles não expressam as pessoas que possam realmente ter, né, esta orientação sexual. Então para mim é outra coisa. Ideologia de gênero, não confundam, é outra história, Se houverem pessoas homoafetivas dentro disso, ele está sendo instrumentalizado, porque isso é contra ele também, totalmente. Inclusive, pode pesquisar na internet, tem um artigo de um padre José Eduardo de Oliveira e Silva, escreveu um artigo, foi lido no Brasil inteiro e tal, chamado Caindo no Conto do Gênero. É bem pequenininho o artigo. Ele trata desse mesmo assunto do que eu estou falando. Então, basicamente, quando eu falei dessa questão, era apenas para poder citar que existe isso nos materiais também. Como não? Eu me lembro que chegou uma cartilha mostrando 4 homens tendo uma relação sexual na figura, 4 homens juntos, assim, o negócio era agressivo de se ver uma coisa dessa. É só pesquisar na internet que vocês vão encontrar esse tipo de coisa. Chegou aqui no Brasil. Do artigo? Artigo é Caindo no Conto do Gênero. Caindo no Conto do Gênero. Padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Diante do avanço do horário, eu selecionei 2 perguntas que são correlacionadas, mas as 3 também, logo depois eu irei fazendo, para adiantarmos. 2 que tem na área da educação, professor Felipe. O que fazer se as escolas estão cheias de professores, coordenadores e até diretores gays,
falando de diversidade de gênero. E a outra pergunta de uma outra pessoa é: como um professor deve trabalhar quando não seja adepto à teoria de gênero? Porém, a orientação pedagógica orienta que esta seja abordada no dia a dia. Vamos ver se eu consigo amarrar tudo aqui. Primeiro, que existe a objeção de consciência. Somos livres, o professor tem liberdade de cátedra na sua disciplina para trabalhar a sua disciplina conforme ele desejar. Obviamente ele tem um norte, ele tem uma diretriz do conteúdo didático a ser trabalhado, mas ele tem liberdade de cátedra e ele pode objetar, trabalhar de um modo ou de outro, né? Existem muitas metodologias, existem muitos modos também de se ensinar. Você pode desconstruir isso também, você pode apresentar a ideologia de gênero, falar: vamos tratar de gênero aqui, alunos. Bom, aí fazer isso daqui também, mostrar: bom, isso é o que eles falam, isso é o que acontece. É um modo também de você fazer isso. Eu costumo dizer que o professor que trabalha com esta ideologia é porque ele a desconhece. Então, o que nós podemos fazer? Auxiliá-lo. Eu me lembro do meu filho, estudando no colégio, eu vi o símbolo da Unesco e perguntei se tinha programa de sexualidade no colégio. E havia. O que nós fizemos, eu e minha esposa? Fomos lá, conversamos com a direção, conversamos com a professora e tudo mais, tal, antes mesmo que se desse a aula. Ou seja, fazendo um papel de esclarecimento. Basicamente isso que fizemos, com grande sucesso, porque as pessoas, o que precisa é entregar material e conversar com elas, ter um bem em querer, tratar com amizade, construir um relacionamento com os professores. Nós temos muitos materiais que aqui eu não apresentei. Eu não sei se está no final de tudo, que você pode, eu falei de vídeos, de artigos, e você pode apresentar para o professor. Vai para o final de tudo assim. Aqui, volta mais. Mais uma. Por exemplo, tem aqui a agenda de gênero. É um PDF que está na internet que vai mostrar as raízes, as origens, a história disso daqui. Para um professor de filosofia, professor de biologia, professores de modo geral, eles vão se interessar. Não é um material grande para ele poder ler também. Então você pode fazer isso também. Agora, quanto ao fato de ter uma pessoa que esteja num cargo de direção, de coordenação, com determinada orientação sexual, ele não pode impor às crianças a sua orientação. Isso não serve para a gente também? Não, é que na verdade nós não estamos lá para poder falar desses assuntos. Nós não estamos lá, nem eu como professor heterossexual. Na verdade eu não sou hétero, tá?